Glória a Deus, aleluia. Pode se sentar, irmãos. Fique à vontade. Ô, irmãos, tá frio, né? Tá gelado. Mas Jesus dá a graça, porque só Ele. Amém? Com muita alegria, né? Da mesma forma que vocês me receberam, me constrangeram, mas é com muita alegria que eu venho aqui essa noite. E eu estou no lugar errado aqui. Deixa eu virar mais um aqui. Irmãos, eu quero falar sobre algo que Jesus tem ministrado ao meu coração esses dias. Com muito temor, né? Digamos assim. Irmãos, hoje foi diferente. Eu nunca senti um peso tão grande por estarem trazendo uma palavra. Mas eu creio que o Senhor vai falar com você, assim como Ele falou comigo. Se não fosse esse o propósito, eu não estaria aqui. Pode colocar o slide para mim, por favor, Vitor? E quando Deus começou a falar comigo, Ele falou assim: Thaís, vai fazer um slide. Eu, não, Deus, não precisa disso, é só uma ministração, né? Rápida. Mas Ele falou assim: tem pessoas que entendem como você entende. Eu falei: como assim, Jesus? Né? E eu sou muito visual. Às vezes eu pego o que é visual, às vezes eu pego algum teatro que tem, eu pego de tudo um pouco, mas eu não entendo tudo. Quando o Misael está aqui pregando, eu tenho que ficar assim, ó, repetindo cada palavra que ele fala, para mim conseguir concentrar na palavra que ele está ministrando, porque senão eu me perco assim, ó, muito fácil. Então, aproveite daquilo que Jesus dispôs para você nessa noite, e eu quero falar sobre o chamado de Jesus. Amém? Todos sabem qual é o chamado de Jesus? Qual foi? Qual é até hoje? Amém, ó. Os irmãos estão... Ô, gente, vamos fazer uma chamada? Se eu te chamar, você vem para frente? Vem sim, gente. Senta mais para frente. Você vai ficar aí no fundo sentindo frio? Tamires. Vitória. Vem, gente. Eu vou ficar aqui chamando vocês até vocês virem. Vitória. Anda, menina. Na frente. Senta do lado da Bruna. Pode ser. Melhorou. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus 1, do 18 ao 23. Mateus 1, 18 ao 23. Lá vem o Flávio, gente. Você quer que eu faça assim? Amém. Mateus 1, 18 fala assim: o nascimento de Jesus Cristo. Amém? Todo mundo achou? As jovens da igreja levantou. Queria convidar todos os jovens deste lugar a se colocar sobre os seus pés. As jovens, foi as primeiras. Teve uma jovem ali que fez assim: não vai levantar. Só a jovem que levantou primeiro, 3. Mateus 1, 18, amém? O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia se casar, era um homem que sempre fazia o que era direito
Ele não queria difamar Maria e, por isso, resolveu desmanchar o contrato de casamento, sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo de todos os pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel. Amém? Que quer dizer Deus está conosco. Pode se assentar, fique à vontade. Eu busquei o que é chamado. Vamos ver se esse trem vai funcionar. Porque é assim, tem que apontar para a parede. Não é para a parede, é para a frente. E também não quer funcionar. Ah, funcionou. Chamado. O que quer dizer chamado? Ato de pronunciar o nome de alguém. Todo mundo viu? Tamires, Vitória. Eu estava chamando elas, não é isso? Concordam comigo? Ou verificar uma presença. Todo mundo já frequentou a escola, o Misael tem muito tempo que ele frequenta. Ah, não, eu faço faculdade, gente. Faculdade tem chamada? Pois é. Quando o professor faz a chamada, o que ele quer? É verificar se o aluno foi à aula, não é? Se não fosse assim, ele não faria chamada. Quando ele tem picardia com você, ele põe lá um F de falta, mesmo que você está na aula. Mas isso aí é problema dele, né? Mas o chamado quer dizer isso. É você pronunciar o nome de alguém ou chamar para verificar se a presença dele está ali naquele local. Ato de atrair a atenção por meio de um som. Toda vez que você quer chamar alguém, você emite um som, né? Às vezes é o nome, às vezes pode ser um assovio, né? Um combinado entre amigos. Vou passar na porta da sua casa e vou assoviar. Você emitiu um som para chamar alguém. Vou jogar uma pedra na janela da sua casa. Está emitindo um som para chamar alguém. Né? Antigamente tinha muito disso. Vou jogar uma pedra na sua janela. Se jogar uma pedra na sua janela, sou eu. Aí você vai lá. Anuncia a gritos, né? Por meio de proclamando lá o nome da pessoa. Correto? Entenderam? Então, o chamado, ato de pronunciar o nome de alguém, para verificar a presença. Todo mundo entendeu até aí, né? E por que Jesus precisava ter um nome que dizia quem ele era? O anjo falou com José o quê? Que era para colocar o nome nele de Jesus. Amém? Tudo isso porque precisava se cumprir uma profecia que o profeta deixou. E ele receberá o nome de Emanuel, Deus conosco, um dos nomes de Jesus. Amém? E eu quero fazer uma trajetória com você. Por que foi para frente e não para trás? Por que foi para trás, quer dizer? Que lado? Eu apertei. Acho que já... Ai, deixa aí no Cris. Eu acho que o slide está bugado, gente. Ô, Vitor, passa para mim, por favor. Gente, quem já assistiu esse desenho? Nossa, gente, tem gente que não assistiu Todo Mundo Odeia o Cris? Não? Depois você procura lá e assiste. A Rochelle é a mãe dele. Vocês estão vendo a Rochelle aí, né? E ela é muito brava. Como que a mãe, quando está brava, vai chamar o filho? Exatamente, isso eu faço também.
Então, todo tempo, irmãos, muito difícil você vai ver a Rochelle calma nesse desenho. Eu mesmo nunca vi. Se tem, ela deve que ela estava dormindo. Mesmo assim, a cara dela é meio macabra. Então, é uma forma de se chamar. Esse trem tá de picardia comigo de novo. Um gato. Vocês já viram uma gata fêmea chamando o filhotinho? Tem hora que é feio, porque tem hora que você está fazendo uns trem errado. E a mãe deles faz um barulho parecendo aquele vídeo lá do... Vocês já viram o vídeo, né? Quando a gata lá de casa faz isso, eu corro e procuro os filhotinhos, porque eu sei que eles não estão fazendo um trem normal. Tô falando que esse trem dá de picardia comigo. Aqui, ó. Como que um juiz faz para chamar a atenção dos jogadores? Emitiu um som, né? Então, é através desse som que a gente conhece o chamado. Quando nós levantamos a nossa mão e aceitamos o Senhor, nós reconhecemos o chamado dele. Todo mundo já aceitou Jesus? Se não aceitou e se arde no seu coração um desejo de aceitar, você precisa reconhecer o chamado de Jesus. Quando nós levantamos a nossa mão e confessamos Ele como o nosso único, suficiente Salvador, nós estamos reconhecendo um chamado. Você já reconheceu o chamado de Cristo na sua vida? Glória a Deus. Então, ali você foi chamado. E eu falei assim, Deus, quando me veio esse tema, eu falei, qual é o meu chamado? Jesus falou assim, Thaís, você já aceitou o seu chamado. Há um propósito dentro desse chamado. Quando você me aceitou, você estava aceitando o chamado. Agora você precisa concluir o propósito a qual você foi gerado. Naquele dia nós nascemos. Nós morremos para o mundo e nascemos com Cristo. Amém? E junto nasce um propósito. Você está conseguindo entender? Olha só para você ver, irmãos. Nós vamos chegar lá, porque ele é assim. Propósito. O que é o propósito? É uma intenção, é um projeto, é um desígnio, é algo que você se coloca à frente. Por que você tem que vir aqui à frente aceitar Jesus? Eu fiquei assim, coloca-se à frente, ou poxa vida, né? A gente reconhece o chamado dessa forma, indo até Jesus, ouvindo a voz do nosso Senhor, e nós nos colocamos à disposição para que o propósito ele seja feito. Isto é uma foto de um propósito. Vocês estão vendo ali que tem um rapaz sentado na mesa? Ele, aparentemente, é o líder, né? É quem está coordenando aquele momento na hora. Ele tem um propósito de fazer com que o propósito a qual ele planejou, o projeto que ele fez para aquele dia fosse concluído. Então ele estava executando uma tarefa que lhe foi proposta, um desígnio. E aí está o exército, né? Quem se alista ao exército, ele tem uma missão. Ele tem que cumprir um desígnio. E se ele for chamado para uma guerra, ele tem que ir. Ele não tem a escolha de não ir. Ele foi chamado. Ele aceitou o chamado a partir do momento que ele foi lá se alistar. E ele tem um desígnio, um projeto. Ele projetou estar ali. E você? Tem ouvido a voz de quem te chamou? Jesus, querido, ele começou o chamado dele muito cedo. Se você está achando a vida do jovem difícil, Maria, e o do cristão mais difícil ainda, quero te falar que Jesus foi um pouquinho pior. Quando Jesus nasceu, por isso essa imagem de fundo, apareceu uma estrela, né?
E tinha 3 reis magos que procuravam aquele sinal há muito tempo já. E quando Jesus nasceu, o sinal apareceu, né? E aí eles foram atrás dessa luz. E quem que era? O que aquela estrela estava dizendo? Que tinha nascido o Salvador. E aí começou a prova do crente, né? Porque Jesus era crente, né, irmãos? Jesus era muito crente. E eles foram atrás dessa luz, desse sinal. E aí, quando eles encontraram o rei daquele tempo, resolveram visitar o Oriente, né? Foram lá. Se seguir Mateus 2 aí, ó, você vai encontrar. E aí perguntaram, né? Ô Herodes, eu vi tal sinal assim assado do céu. E ele batia mais ou menos aqui por essa região aqui. Você não sabe cadê aquele homem que nasceu? Porque a gente quer adorá-lo. Herodes ficou preocupado, irmãos. Peraí, quem que é esse que nasceu, que veio 3 reis magos lá da Cochichina para vir adorar ele? Ficaram preocupados. Já começou. Jesus nasceu, já foi difícil para nascer. Maria, com pouco tempo de gravidez, com pouco tempo não, já em um tempo de gravidez assim mais arriscado, teve que fazer uma longa caminhada para nascer aonde Jesus tinha que nascer. Porque era uma profecia, que era lá em Belém. Ele precisava nascer naquele lugar. Ele tinha um propósito. Ele foi chamado para concluir um propósito. E a parte em que ele tinha que nascer naquela cidade, era ali, era o propósito. Então começou. E aí, irmãos, eles tiveram que fugir para o Egito porque estavam sendo perseguidos. O pai de Jesus e a mãe dele juntamente com ele, né? Porque não podia ficar para trás. Então, como eu disse, Herodes não gostou da história, né? Nasceu o Salvador. Como assim nasceu o Salvador, sendo que eu sou rei? Quem é o Salvador deste lugar sou eu, né? Ele deve ter pensado. Não pode haver ninguém maior do que eu. Não pode vir ninguém adorar outra pessoa a não ser a mim. Deu uma ordem. Mate todas as crianças abaixo de 2 anos. É para morrer todo mundo. Todas as crianças abaixo de 2 anos vão morrer. O que aconteceu? Começou a matança. Aqui fala, no verso 17 do capítulo 2, fala assim, ó: ouviu-se um som em Ramá, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois estavam todos mortos. Imagina você que é mãe perder um filho. Imagine receber uma ordem para que o seu filho fosse morto, porque ele podia ser o Salvador. Não deve ser nada confortável, né? Você ia ficar feliz? Não ia. Então, a vida de Jesus começou muito cedo, a perseguição, né? Por ser o Messias, por ser o Cristo, Deus conosco. Começou muito cedo. Em Mateus 2,6 fala que o propósito estava sendo correspondido. Jesus nasce, Jesus é perseguido desde os primeiros dias de vida e estava ali um propósito correspondido. Corre risco de morte, que é o risco em que quando Herodes dá a ordem, olha, mata todas as crianças. E olha só para você ver. João Batista aceitou o chamado. E ele era uma das vozes que clamavam no deserto. Em Mateus 3:1 fala assim: naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judeia e começou a pregar dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. E isso quando Jesus nasceu.
E hoje o que a gente fala? Jesus está voltando. Eu acho que dessa geração não passa não. Falar a verdade, acho que ano que vem a gente não chega, porque Jesus volta. E sendo que lá atrás, quando Jesus nasceu, o reino dos céus estava próximo. Então Jesus estava correspondendo o propósito dele, o chamado ao qual ele foi ele foi criado com um propósito. Foi chamado, ouviu a voz do seu Senhor. Teve vezes que Jesus fez? Foi para o monte falar: Deus, Pai, se possível, passa-se de mim esse cálice, né? Mas em momento nenhum ele falou assim: olha, eu vou ali porque eu vivo, sirvo mais. Se eu ficar vivo, eu vou poder continuar pregando. Vou poder continuar ensinando nas sinagogas. Eu vou poder falar com os doutores, com os mestres da lei. Eu vou poder continuar aquilo que o reino precisa. Jesus não podia ter feito isso. Ele era humano. 100% humano, 100% Deus. Ele podia ter falado isso com Deus. Olha, eu vivo, vou continuar vivendo, apesar que ele não tinha escolha, porque aí vai ser melhor. E às vezes, por que eu estou trazendo isso? Às vezes a gente fala assim: olha Deus, eu vou pegar este caminho aqui, esse aqui, ó, porque ele vai me fazer chegar muito mais rápido no propósito que o Senhor tem para mim. Às vezes a gente faz isso, mas Jesus não fez, tá, gente? Nós estamos falando sobre o chamado de Jesus. E a tentação, Jesus teve. Olha só para você ver. Eu fiquei assim, oi? Em Mateus 4, verso 1, fala assim: então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí você fala assim: meu Deus, minha vida está muito difícil, estou passando muita prova, eu não vou aguentar. E olha só, Jesus, o Filho de Deus, foi pego pelo Espírito Santo de Deus e colocado no deserto para ser tentado por Satanás. E eu achei, irmãos, sinceramente, toda a vida eu achei que Jesus tinha ido para o deserto com as suas próprias pernas. Lá o diabo tinha encontrado ele e resolveu tentar ele. Eu achava. Mas a hora que eu li o texto, li de novo, o Espírito Santo falou: Thaís, presta atenção. Eu, peraí, vamos lá. E o Espírito Santo pegou Jesus e levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus? Quem te coloca na prova? Ficou todo mundo com medo, né? Porque Jesus pode passar por prova, mas a gente não. Porque a gente é muito melhor do que Jesus, né? Mas quem nos coloca na prova? É na prova, querido, que você é testado. É na prova que você conhece quem você é. É na prova que Jesus revela os seus maiores medos. É na prova que Ele te mostra que você é capaz, porque Ele se faz presente na sua vida. E lá embaixo fala assim, ó. Peraí. O diabo levou Jesus lá para o monte e aí fala assim, ó: vai embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Depois da tentação, foi depois da tentação que vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Não é porque você é escolhido, chamado, tem um propósito, que você não vai ser testado, que você não vai passar por tentações. Jesus, ele veio, largou toda a sua glória, toda a sua glória. Ele estava sentado acima dos céus, ele era lá, estava junto com Deus. Se formou como eu e você. Ele se limitou a um útero humano para saber o que você era, o que você viria a ser.
E mesmo assim, ele não abriu mão do propósito que ele tinha, porque ele sabia que ele era o Salvador e que ele precisava que você fosse salvo, que o mundo fosse salvo. Jesus passou por traição. Quem já foi traído? Por uma amizade, por alguém da família, porque esse gosta. Mas não estou aqui para falar do irmão da família, tá, irmãos? Nem do amigo que te traiu. Jesus foi traído. Jesus escolheu dentre vários discípulos 12. E um dos 12 resolveu trair ele por 30 moedas de prata. Você foi traído? Jesus também foi. Jesus perdeu amigos. Jesus perdeu amigos. Quando Lázaro morreu, eu falei, Tiago, semana nós estávamos conversando. Jesus também perdeu amigos, meu filho. Tudo bem que ele tinha poder para ressuscitar o amigo, mas ele perdeu. Ele sofreu a perda de Lázaro. Você já perdeu alguém? Sim ou não? Vocês estão vivos? Glória a Deus. Eu acho que vocês estão quase vivos. Assim, sabe? Sabe quando você está no meio termo, nem morre nem vive? Está aparecendo. Jesus sofreu a traição, teve a perda de amigos, ensinou muitos e muitos o traíram de novo. Jesus vinha com a verdade, aí não, esse homem aí, não, eu vou preferir ficar com Deus de barro que o meu povo levantou, porque ele é muito melhor, ele não fala, ele não ouve, ele não me contraria, ele não fala a verdade, ele aceita eu como eu sou e não me corrige. Teve gente que fez isso com Jesus o tempo inteiro. E eu acho que Jesus ficava muito irado, né? Porque, irmão, já pensou? A Cleide está aqui, né? Vamos falar da Cleide. Ela fala, Manu, eu vou ali e volto. Ontem no aprisco a gente falou sobre rebeldia, né? Eu vou ali e volto. E quando eu voltar, eu quero ver a casa arrumada, tá? Comida pronta. E aí, a Cleide volta e encontra a Manu sentada no mesmo lugar que ela estava. E aí a Manu vira para ela e fala assim, não, mãe, eu achei melhor ficar aqui. Porque se eu ficasse aqui, eu corria menos risco de machucar, de quebrar um prato, né? Você não vai gostar de eu quebrar um prato. E era praticamente, imagina a vontade, né? O que você faria, Cleide? Ela fica muito brava, gente. Ela é muito brava. Ela é muito brava. Ela é extremamente brava. Ela põe a mão na cintura assim, mano, eu não acredito. Mas Jesus, ele vinha com a verdade. E as pessoas falavam assim, não, eu vou voltar aqui para trás, ficar ali no meio do meu povo, porque eles levantaram um Deus muito melhor do que o Senhor. Beleza, pode ir, vai com Deus. Né? Jesus realizava curas e milagres assim, né? Um atrás do outro. Mas mesmo assim ele era rejeitado. E ele não perdia do propósito. Ele não se perdia do propósito. Ele sabia o porquê que ele estava nessa terra. Ele sabia que ele precisava ser a reconciliação entre Deus e o homem. Ele sabia que você estaria aqui nesse dia. E que você estava em reconciliação com Deus. Ele ressuscitou mortos. Olha que legal, o propósito de Jesus proporcionou isso para ele. Eu fiquei assim, deve ser tão legal ressuscitar um morto. Você sai correndo dele depois. Porque depois que o morto ressuscita, né? Naquelas condições que ele ressuscita, você morre. Aí alguém vai precisar te ressuscitar. Mas Jesus não teve esse medo. Ele era um homem de coragem. Ele sabia quem tinha chamado ele. E você sabe quem te chamou?
Você sabe quem te chamou? Jesus não tinha casa. Ele não tinha casa. Ele não tinha ninguém humano, físico, para ele voltar para o lugar. Quando você viaja, viajar é muito bom, mas voltar para casa é muito melhor. Quando você está estressado no seu serviço, na sua escola, na faculdade, você sabe que você vai voltar para o seu lar, para o seu lugar seguro. E que lá você vai ver as pessoas que você ama, mesmo que ela te faça raiva. Quando você chega, o seu coração ansiava por chegar naquele lugar. Sabe quando você está dentro do ônibus, muito apertado, assim, sabe, para fazer xixi? Qual que é a melhor sensação? Lá em casa, se for lá em casa, você vai ficar batendo no portão com vontade de fazer xixi. Mas quando você entra dentro de casa e sabe que você tem um banheiro para ir, gente, que maravilha. Não é? E quando você está com frio, você fala o quê? Vou chegar em casa, vou comer e vou deitar. Jesus não tinha isso. Ele não tinha tempo para ter essas coisas. E se Jesus quisesse repousar, ele tinha que ir lá para o meio do monte, que a gente reclama, né, que vai uma vez ou outra, ir lá para o meio do monte e falar assim, Deus, vem cá, Pai. E ainda às vezes tinha que lidar com o silêncio. Porque imagino eu que Deus, como Pai, falava assim, olha o que estão fazendo com meu filho. Eu o chamei, eu dei o propósito por um povo ingrato, que prefere adorar outros deuses, que prefere levantar os seus próprios interesses. Mas Jesus ouviu a voz do seu Senhor e cumpriu o propósito a qual foi posto para ele. Jesus corresponde o chamado, concluindo os propósitos. Como está o seu propósito? Chamado você já foi. Amém? Se não foi, aceita Jesus. Como que eu sei do meu propósito? Você sabe qual é o seu propósito? Teve um culto de moças aqui que a pastora perguntou, né? O que as pessoas queriam. Teve uma irmã que gritou assim, eu quero ficar rica. Qual que é o propósito dela? Ficar rica. O que ela vai ter que fazer para ficar rica? Colocar projetos, né? Ela vai ter que trabalhar muito. Não vou falar para jogar na loteria, porque não dá, né? Não dá. Então, ela tem um propósito. Mas como que eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida? Em Jeremias 29, se você quiser abrir, fica à vontade. Jeremias 29. Jeremias 29, 11 ao 12. Fala assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. É um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Como que eu sei qual é o meu propósito? Eu vou orar, né, irmãos? Vou orar de novo, e vou orar até o Senhor me responder. E olha, eu queria que você visse um vídeo para mim, por favor. Tem como colocar lá agora, Jorge? Enquanto o Jorge prepara, eu vou te perguntar mais uma vez se você está reconhecendo a voz de quem te chamou, ou você está envolvido pelos barulhos que estão aí te cercando.
Em Mateus 10, 39, fala assim: quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Talvez você está estranhando a minha versão de Bíblia, mas o Senhor fala muito comigo. Quem perde a sua vida em favor de Jesus, seguindo Ele, encontrará a verdade, a vida verdadeira. Qual é a voz que você tem ouvido? Pedro, quando ele estava lá com Jesus, Jesus chamava ele: vem Pedro, vem andar sobre as águas. O que ele ouviu? Nossa, mas esse homem é doido. Um breu danado desse, ele vai andar sobre as águas? Com quem? Que solo firme que tem sobre as pés, abaixo dos pés dele. O que aconteceu com Pedro? Afundou. Quero que você preste atenção nesse vídeo. What are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life. Tá sem imagem. Question: what are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances, son. Where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's calling was burned up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life will be burned up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way.
called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You saw me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do. Amém? Irmãos, fomos chamados para um propósito. E no dia que o Senhor nos chamar para entrar para o seu gozo, Ele vai perguntar: o que você fez com o seu chamado? Quem você obedeceu? Jesus, Ele fez tudo o que fez, foi morto do jeito que foi, mas Ele cumpriu o seu propósito. E por causa do propósito dEle, por causa do chamado que o Senhor obedeceu, nós estamos aqui. E algo que tem me batido muito é porque às vezes, ou quase sempre, nós trocamos o propósito pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio desejo. Irmãos, Jesus rasgou o véu, Deus rasgou o véu de cima para baixo, para que você tivesse livre acesso a Ele. Ele deixou a palavra para que nós pudéssemos entender tudo o que Ele queria de nós. Nós vimos no vídeo, a primeira vez que eu vi um vídeo desse, gente, eu fiquei assim, muito impactada. Muito. Porque eu falei, será que eu estou fazendo o que eu fui chamada para fazer? O chamado eu já tinha entendido, mas o propósito, passo bem longe. E no dia que eu for prestar contas, será que eu estou prestando conta daquilo que era o meu interesse, daquilo que eu tinha achado que era, ou eu vou prestar conta daquilo que o Senhor me designou a fazer? Porque, querido, às vezes nós já temos a certeza do nosso propósito, mas as situações do dia a dia, aquilo que tem no nosso coração, ele toma conta daquilo que nós sabemos e temos a certeza. Nós passamos a dar muito mais valor ao que um outro diz do que a palavra diz. O que Deus diz a meu respeito? O que Ele quer de mim? A Bíblia nos relata em Jeremias que se nós buscarmos ao Senhor, Ele responderia. Ele nos responde. E aí, irmão, sabe o que a gente faz? Senta na frente do celular e vai buscar a resposta em pastores que dizem ser Senhor, Deus, glória a Deus, aleluia, são extremamente abençoados, mas que não estão dizendo nada que produza efeito sobre a sua vida. Nós corremos atrás de falsos profetas, nós corremos atrás daquilo que não nos interessa, nós preferimos buscar aquilo que vem da parte do homem do que daquilo que vem do Senhor para nós. O homem era para ele ser contador, ele foi ser pastor. Olha só para você ver a diversidade. Era para ele ser contador.
Eu falei, Deus, o Senhor chama a gente mesmo para ser algo assim, ter uma profissão, e diante dessa profissão, a primeira vez que eu vi esse vídeo, diante dessa profissão, a gente cumprir o propósito? Quantas pessoas fazem diferença com a profissão que tem? Uma vez eu e a Patrícia foi num congresso missionário, eu sou apaixonada com missões, muito mesmo. Eu tenho, assim, muita vontade. E era um propósito para missões. Eu já conheci o Juliano Som, sei do trabalho dele. Ele tem uma profissão, ele é músico. E através da profissão dele, ele tem levado várias pessoas a conhecer Jesus. Eu não sei se esse é o propósito da vida dele, que Deus deu ele, mas é através da profissão dele que ele tem feito isso. Quantas pessoas, irmãos, que fazem a profissão com tanto zelo, que é através dela que o outro conhece a Jesus. E às vezes você diz assim, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou só uma dona de casa, eu nem tenho marido, mas eu já sou uma dona de casa. Né? Tem muito jovem que tem essa realidade. E ali a gente viu que uma mulher, ela criou 3 filhos. É um exemplo, mas isso acontece. E desses 3 filhos, milhões de pessoas aceitaram Jesus. Milhares de vidas foram impactadas. E eu quero te fazer mais uma pergunta hoje. Será, querido, que quando Jesus te chamar para prestar conta dos seus dias aqui na terra, o que você vai dizer para Ele? Ele te chamou para anunciar que o reino dos céus estava próximo. Ele te chamou com um propósito e a gente prefere ficar acomodado no lugar onde que é confortável para nós. A gente prefere dar ouvidos aos barulhos que estão aí, aos ruídos. Às vezes o barulho nem é muito alto, às vezes a caneta cai no chão e você já desconcentrou. Já perdeu do propósito que o Senhor tinha para você. São coisas simples. Mas sabe, queridos, por que a gente cai tão fácil? Porque a gente não tem uma vida de oração. Porque a gente não tem uma vida de leitura da palavra. Porque a gente não abastece a nossa vida espiritual. Porque a gente prefere ficar lá, lamentando as nossas dificuldades do que, vem cá, Jesus, o que o Senhor quer me dizer hoje? É difícil, porque nós somos humanos. Mas sabe o que nos garante? É a esperança de que é o Senhor quem faz. O chamado de Jesus foi correspondido com um propósito. Qual é o seu propósito? A Bíblia fala que o povo dele perece por falta de conhecimento. E eu falei assim, Deus, então quer dizer que eu orei errado a vida inteira? Perguntando ao Senhor o que é o meu chamado? Eu disse, não, você só não reconheceu que você já foi chamada. Agora você precisa reconhecer o seu propósito. Tem hora que a gente precisa parar e sentar na mesa de autoexame e ser examinada por o médico dos médicos e ouvir ele falar assim, olha, você precisa fazer isso aqui, ó. Você precisa tirar isso da sua vida. Irmãos, tem uma coisa que persegue, acho que todo crente vai perseguir, não por toda a eternidade, mas até ele tomar uma postura, é o tal do comentário. Vou comentar isso aqui da vida de fulano. Quando eu comento sobre a vida de fulano, eu sei muito mais sobre ele do que de você. O que você anda dizendo do outro diz muito mais dele do que de você. E aí eu falei assim, Deus, eu quero parar. Quero parar de comentar de fulano, de ciclano, de beltrano. Irmão, sou de carne e osso igual a você. Tenho sentimentos, tá? E aí, às vezes, a gente senta e vai falar mal do outro. Porque não é bem. Porque se você está falando mal, comentando algo, é mal. A não ser que você... Nossa, você viu que o irmão conseguiu uma casa, está lá no não sei onde fazendo missão, né? E aí você começa a comentar essas coisas, que bênção.
Mas e Jesus? O que o Senhor tem falado comigo é: Thaís, onde está o propósito nisso? Em quem eu não tenho prazer nisso. E, irmãos, nós precisamos tomar uma postura de servos, de chamados de Deus. Você foi chamado, você atendeu um chamado. Você atendeu a voz do seu Senhor, aquele fogo queimando, né? Que tem gente que assim, chega aqui na frente e nem vê, Natália. Vem assim ainda. Rendido eu estou, rendido eu quero ficar, e para sempre eu vou morar aqui. Mas quando a gente aceita o Senhor, nós estamos reconhecendo a voz de quem te chamou. Mas eu quero dizer que aonde você está indo, caminhando, com qual propósito? Porque nós estamos aqui. E a igreja, ela tem se perdido. A igreja de Cristo tem se perdido do Evangelho. Em ouvir e falar assim: olha, fulano está em adultério, vamos orar. Não, a igreja não faz mais isso, tá, irmãos? A igreja vai lá, espalha para todo mundo, fala assim: você viu? Aí vai falar assim: foi fulano que me contou. Não, fui eu não. É um pecado puxando o outro. Parece que a gente está tendo muito mais prazer no pecado do que no nosso Senhor. E quanto mais eu me aproximo do que é pecado, mais eu me pareço com Ele. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais eu vou buscar aquilo que é dele. E enquanto você não entender e não falar assim: olha, esse aqui é o meu chamado, é este lado aqui que eu estou, eu não sirvo para estar aqui. Você não serve para estar em cima do muro. Você não serve para estar do outro lado, que é o do diabo. Aí você fala: mas tudo é pecado? Irmãos, seja atraído pela presença de Deus. E você vai entender que Ele não quer que você fique lá, mas é porque você merece algo melhor. Tudo por Ele, tudo para Ele. Mas você precisa tomar essa postura. Porque quanto mais eu falo de alguém, quanto mais eu minto, quanto mais eu vou só enrolar mais um pouquinho aqui, minha mãe nem vai ligar. Eu nem vou fazer isso aqui hoje, porque amanhã eu tenho tempo. Aí você acha que assim, eu só estou deixando de fazer uma coisa. Uma coisa. É só essa. É só esse aqui. Aí a sua mente cria um hábito de mentir para você mesmo. E aí quando você vê, você está mais próximo do diabo do que de Deus. E as coisas dele te atraem muito mais do que a presença de Deus. E o chamado, a voz do seu Senhor, ele vai ficando bem distante. E quando Ele te chama para ver a sua presença, você já não ouve mais. Você lembra o que significa chamado? É para conferir se você está presente. Maria, você está presente? Glória a Deus. Estar presente no meio daquilo que o Senhor fez para você, é ouvir Ele também falar assim: olha, não é para você fazer isso. É ouvir, querido. É obedecer. Hoje eu estava conversando com a Elisa. Eu falei assim: Elisa, é muito mais confortável sair fora do que ser tratado. Porque quando você vê quem é você, você fala assim: vou desistir. Porque aquele dia você deixou de fazer algo. Você lembra aquilo que você deixou de fazer? Aí hoje sua mente já está treinada. Aí você já não quer mais tentar mudar. É um reflexo. Então, quanto mais você faz o oposto do seu propósito, mais você fica longe de Deus. E o seu chamado, ó, aquele que te chamou, ó, ele não está te dando tchau não, tá? Eu sei que está dando tchau para ele. Jesus, eu vou ali, pegar aquele caminho ali, que ali eu chego muito mais rápido no propósito. Mas não vai, querido. Porque Deus não faz nada pela metade.
Você vai ter que voltar tudo lá de novo. E caminhar tudo de novo, até você chegar no propósito. Então, resolva ser tratado. Para que Jesus complete o propósito na sua vida. Permita ser tratado. Quando a gente olha no espelho, vou falar das mulheres. Quando você está de TPM, você vai vestir uma roupa, o que você faz? Você não veste ela, você já veste outra. Né? Os homens também têm TPM, tá, gente? Pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder. Aí você veste aquela roupa, você fala assim, não, que roupa ridícula, onde que eu estava com a cabeça quando eu comprei isso? Olha aqui. Gente, a gente fica num nível que só o sangue de Jesus vai ter poder. Aí você olha pro cabelo, vou cortar esse cabelo, porque isso aqui tá horrível. Meu Deus, como que eu cheguei nisso? Olha essa cratera aqui na minha testa. Tem um casamento para ir amanhã, foi sair uma espinha hoje. E aí você começa a conspirar contra todo o universo. Eu estou mentindo, mulheres? Tudo fica ruim. A pessoa que você gosta pode chegar com o melhor chocolate da vida que você fala, inferno. Não sei para que esse trem trouxe esse chocolate. Olha isso aqui. Gente, é um trem que não está escrito, um trem que não explica. E aí, por que eu estou falando da TPM? Porque a gente resolve fazer assim com Jesus. Com o propósito. Jesus vem, fala assim, filho, senta aqui. Vamos conversar? Aí você fala assim, outra hora. Que agora eu não estou para conversar. E aí você vem para o culto e fala assim, Deus, fala comigo, porque hoje eu preciso ouvir o Senhor. Aí está o Misael, irmão, vamos orar, vamos consagrar, vamos isso, aquilo, outro. Nossa, Deus está em silêncio. Mas você está o tempo inteiro murmurando. E o propósito, bem longe de você. Irmãos, para e senta na mesa do Senhor. Deixa Ele examinar o seu coração, examinar toda a sua estrutura. Deixa Ele falar com você, olha, para você seguir o propósito é preciso tirar isso aqui. É preciso permanecer aonde eu te coloquei. E quando vier para o culto, ouça a palavra. E quando chegar em casa, tenha o hábito de ler. Porque nós estamos em um tempo que é muito mais confortável pegar o fone e falar, vou ouvir aqui agora o pregador abençoado. Ele tem 2 milhões de seguidores no Instagram e nenhum do lado dele. Porque a gente olha muito mais o status do que a verdade. Não, o pastor fulano de tal vai vir pregar na minha igreja hoje. A igreja fica cheia até lá na rua. E o cantor fulano de tal canta muito lindo, amém. Mas cadê a presença de Deus? E cadê você perto do propósito? Porque hoje nós temos que lutar contra o mundo dentro da igreja. E mais do que isso, hoje eu luto com o mundo dentro de mim. E enquanto eu escolho fazer o que é confortável para mim, mais eu me pareço com o antipropósito. Que parece que eu vou tomando um remédio que eu fico, Sabe quando você toma um remédio todo errado? O que seu corpo faz? Quero enfarar, enfermeiras. Ele vai criar o quê? Resistência contra aquilo ali. Ele vai ficar resistente. Sabe aquela pessoa tem... Gente, minha mãe dá vontade de bater nela. Meu joelho está doendo. Como uma batata. É ótimo para a dor. Ela está gripada. Eu falei, mãe, você já tomou remédio de dor de cabeça? Tomei loratadina. Mas o que loratadina tem a ver com a dor de cabeça, mãe? Eu falei, mãe, você está teimosa antes de envelhecer. Já está velha. Mas não pode cantar para ela. Ela, tomei loratadina. Eu falei, mãe, você está gripado com dor de cabeça. O que a loratadina vai fazer para sua cabeça?
Irmãos, assim é a gente com Jesus. E Ele te atrai todo o tempo e manda as setas e te atrai com corda de amor. E você fala assim: não, Deus, eu vou preferir a loratadina. Jesus te chama para ser tratado e você prefere sentar na mesa dos escarnecedores. Jesus te chama para viver uma igreja que impacta as pessoas com a verdade. E você prefere seguir aquele homem que diz mentiras, que não diz nada a respeito de Jesus. Você não precisa de ninguém para falar quem você precisa seguir. Jesus, Ele faz isso. Ele é o seu pai, Ele é o seu advogado, mas deixa eu te falar, Ele vai ser o seu juiz. Ele vai ser o meu juiz. E por isso que eu tenho que lutar com o mundo que está aqui dentro, ó. Porque eu preferi muitas das vezes ouvir o que o mundo dizia sobre mim do que ler isso aqui, do que ouvir o que ele tem a dizer ao meu respeito. Queridos, eu nunca gostei de aniversário do meu. E essa semana eu fiz aniversário quinta-feira. Irmãos, o quanto Jesus me confrontou com as mensagens que eu recebi. O quanto. Mas a cada mensagem que eu li, eu falo: Deus, eu não sou isso. Eu escolhi me parecer com o outro lado e menos com o Senhor. Eu não tenho essa paz que as pessoas dizem que eu tenho. Porque eu escolhi, Deus, ver as circunstâncias que me chatearam. Eu escolhi parar de ouvir a sua voz. Eu fiquei mais de 2 anos, irmãos. Mais de 2 anos sem ouvir a voz do Senhor, por escolha minha. Porque eu ouvi o que os barulhos diziam. Eu escolhi estar longe do meu Senhor. Sabe, a gente escolhe. E quando as mensagens chegavam, eu falava assim: Deus, eu não sou essa pessoa. Eu não tenho essa presença que eles dizem que eu tenho. E às vezes chega uma mãe em mim, bate no meu ombro e fala: eu quero tanto que meu filho fique igual a você. Eu falo: ô querida, vai orar. Agora minha resposta é assim: sabe por que você não conhece a pessoa no íntimo dela? Não escolha, jovem. Não escolha afastar do Senhor. Não escolha ser desobediente. Não escolha se afastar do chamado que Deus te chamou. Será que você tem ouvido a voz do seu Senhor ou a voz do seu coração? Irmãos, eu lavava vasilha, eu estava falando com Jesus. Eu não estou falando que isso é bom, que eu sou melhor do que você. Não. Eu peguei o hábito de andar nas ruas falando com Jesus. Eu ia para a escola e quando eu sentava lá, eu queria falar com Jesus. E tinha dia que o professor estava explicando química, eu aproveitava que eu não entendia nada. Porque ele desenhava um trem que parecia uns robozinhos lá na frente, lá assim. Eu falo: legal esse desenho aí, mas eu vou preferir, eu vou escolher falar com o meu Senhor. Eu estava escolhendo na hora errada, tá? Porque minhas notas, ó, 0, 0, 0, 0. Química é uma coisa séria. E quando eu andava nas ruas, Jesus me mostrava cada coisa. Eu falava: olha que legal. E quando eu olhava para as pessoas, Jesus me mostrava o que estava dentro do coração delas. E eu falava: eu não sou digna disso. E aí as circunstâncias à minha volta começou a dizer o quanto eu não era digna. Mas Jesus tentava me atrair o tempo todo. E eu falei assim: eu vou escolher o outro lado, porque é lá que eu estou. É isso que eu sou. É isso aqui. Eu escolhi parar de ouvir a voz do meu Senhor. Eu escolhi
parar de ouvir a voz do meu Senhor. E eu vou te falar, eu sei onde eu parei, eu sei onde eu preciso continuar, mas hoje eu tenho muito mais do outro lado do que do lado do meu propósito. E renunciar o meu eu tem sido cada dia mais difícil. Quando eu fui abrir o meu caderno aqui, ele é novo. Eu vi que eu tenho mais pregação do que eu imaginava. E quando o Senhor foi falar comigo sobre essa pregação, eu falei assim, eu estou ouvindo a voz do meu Senhor. Mas quantas vezes eu preferi a loratadina só para, sabe, maquiar. Ah, não, só tô com alergia. Escolha ouvir a voz do seu Senhor. Sabe, se eu pudesse voltar no meu tempo. Quantos anos você tem, Kathleen? 13. Eu estava começando a me converter. Eu já ia na igreja há algum tempo. Mas foi quando eu conheci o Senhor. Eu não sou tão velha. Quero deixar isso bem claro. Mas eu andava e ouvia a voz do Senhor. Ele me contava segredos. E eu sabia guardar segredos. Hoje, se Jesus me contar um segredo, eu preciso contar. Jesus me contou um segredo a respeito dessa pregação. E ele vai ficar ali. Ele vai ficar ali. Essa semana alguém veio e falou assim, Thaís, eu não tenho nada para te dar, mas eu te dei o meu melhor presente. Toda empolgada. E eu falei, essa mulher orou por mim. E ela falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Amigos que são amigos, eles são apaziguadores. E o nó. Que isso, hein, Jesus? Aí sabe o que eu fiz? Fui refletir sobre os meus amigos. Sabe o que eu cheguei à conclusão? Que eu não sou uma boa amiga. Porque eu não tenho sido apaziguadora. O que é apaziguar? A Milene e a Letícia estão brigando. Ô, gente, vem cá, não, amada, vem cá, não faço não. Não briga agora não. Deixa para você brigar depois quando você parar a raiva. Você vai falar coisa que seu coração não quer. Isso é apaziguar. Jesus tem muito mais para falar sobre você do que o seu amiguinho aí do lado. Jesus quer tratar muito mais você do que ele. Porque quem precisa ser tratado é você. E quando nós entendermos que nós temos um propósito, que nós já fomos chamados. Você já foi chamado? Ninguém foi chamado, misericórdia. Já foi chamado? Glória a Deus. E o seu propósito? Você tem ouvido sobre o que o Senhor quer fazer através da sua vida? Ou você tem ouvido o seu coração? Que a Bíblia fala que ele é enganoso. Eu brinquei. Eu falei, sério, meu coração está doendo. Vou falar doendo de verdade, tá, gente? Porque é dolorido. Porque o Senhor falou comigo e tem falado. E eu tenho certeza que Ele não vai parar. Porque eu quero ouvir a voz do meu Senhor. Mas hoje tem muito mais do mundo em mim do que da presença de Deus. Isso quer dizer que eu não deveria estar aqui? Talvez. Mas então desce Deus a palavra para outro. Aí você resolve com ele, tá? Mas deixa eu te falar. Persevera. Ouve a voz do seu Senhor.
Quando Jesus chama lá o Samuel, Samuel, e ele vai lá no quarto, irmãos, de quem cuidava dele. Fala, Senhor, seu servo te ouve. Não é eu que estou te chamando, não. Não sou eu. Se chamar de novo, fala, Senhor, seu servo te ouve. Quando o Senhor te chamar, irmãos, esteja sensível. Quando você levantar, entenda que você está levantando com um propósito, levantando o chamado de Deus para a sua vida. Amém? Quero te convidar a ficar sobre os seus pés. Eu posso falar um monte de coisas sobre você. Assim como foi dito na mensagem que eu recebi, em várias mensagens. Gente, teve uma hora que eu olhei para o meu WhatsApp, 70 mensagens, e falei assim, isso aqui não é meu WhatsApp. Não é. Aí eu li as mensagens e eu falava, essa aqui não sou eu. Eu falei, Deus me mostra. Cadê essa pessoa aqui, ó, a paz que as pessoas estão falando? A pessoa usada por Deus. Aquela que a mãe quer que o filho se pareça. Não pare de ouvir a voz do seu Senhor. Permaneça na presença. Deixe com que o Senhor avalie você e fale, olha, você hoje precisa trocar isso aqui porque já não te cabe mais. Eu queria que você falasse uma única coisa comigo nessa noite. E se você quiser colocar a mão no seu coração, que você coloque. Se quiser colocar sobre os seus pés, faça o que você quiser. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos. E que você conseguisse falar de todo o seu coração. Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua. Que o Senhor cresça, Pai, e que eu me diminua. A ponto de eu me desaparecer. A ponto de não existir mais eu. Mas que o Senhor cresça. Que o nome do Senhor cresça através de mim, Pai. Irmãos, escolha o propósito, escolha Jesus, escolha aquele quem você foi chamado, aquele que te chamou, aquele que te amou primeiro, aquele que te atraiu e te atrai todos os dias. Quando você levanta na hora mais cansativa do seu dia, Ele se faz presente. Jesus, nessa noite eu quero agradecer ao Senhor por cada vida que está aqui. Mas mais ainda pela tua palavra, que é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Senhor, a sua palavra ela é perfeita, o Senhor é completo. Em ti, Deus, nós queremos aprender tudo aquilo que nós precisamos. Deus, que nós venhamos reter a palavra em todo o tempo. Deus, que nós venhamos ser tão abastecidos da tua presença, que nós venhamos cumprir o nosso propósito, Deus amado, sem nem percebermos. Deus, que ele seja um hábito em nossa vida, que o nosso crescer, ó Deus amado, seja para a glória do Senhor. Deus, que a nossa vida seja uma vida abundante, perseverante no Senhor. Jesus, que nós possamos ouvir a sua voz e reconhecer, que sejamos obedientes à voz do nosso Senhor, que nós possamos concluir, ó Deus amado, o chamado ao qual o Senhor nos deu com excelência, o propósito, Deus amado, que o Senhor nos deu com excelência, Pai. Nessa noite eu quero te pedir, Jesus, quantas vezes, ó Deus amado, eu cheguei na minha casa, ó Deus, e lancei todas as palavras que foram ministradas sobre a minha vida fora.
Deus, eu quero te pedir, crave a palavra do Senhor no nosso coração, na nossa mente. Jesus, que quando nós nos levantarmos, quando nós andarmos, quando nós fizermos qualquer coisa, Deus, que o Senhor nos lembre que nós temos um propósito e é que é por Ti, Deus, que nós concluímos ele. Jesus, que o Senhor venha falar conosco, que nós venhamos Te buscar, Pai, para que nós tenhamos a certeza de que o Senhor quer de nós. Jesus, que nós venhamos reconhecer e obedecer a Sua voz. Pai, que o Senhor não permita que nós venhamos dar nenhum passo fora daquilo que é o propósito do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu sou grata a Ti, Jesus, porque o Senhor tem me amado. Mesmo com todas as minhas imperfeições, eu não sou digna do Seu amor. Deus, não somos. Mas o Senhor tem nos atraído todos os dias. E eu sou grata ao Senhor por isso. Jesus, eu apresento a vida de cada irmão que está aqui. E peço ao Senhor, Deus, que nos leve debaixo da Tua segurança para os nossos lares. Deus, que o Senhor nos acompanhe, nos livre, ó Deus amado, de todo mal, em nome de Jesus. Ó Deus, e que o Senhor nos faça entender que o Senhor nos chamou e que nós temos um propósito, Pai, que nós venhamos viver a palavra do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Espero que você tenha sido abençoado, que o Senhor continue a falar com você. Não se espante, não se assombre. Ainda que você esteja no mais profundo abismo ou no mais alto monte, ali o Senhor está. Do propósito. Não desista de você. Amém? Deus abençoe. Vá em paz. Que o Senhor te abençoe.